Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu quero convidar você a participar conosco nesse momento do Encontro com a Palavra, nosso tempo de estudo bíblico, onde vamos até as Escrituras para saber o que Deus tem a tratar com as nossas vidas. Mas antes, quero deixar um convite para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, ativar as notificações para não perder a programação desse canal, para que você possa ser abençoado. Se você quiser também nos ajudar, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais para alcançar outras vidas. Mas é claro, também queremos convidar você a participar conosco dos demais encontros que nós temos aqui na nossa igreja. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa reunião de oração, 7h30 da noite. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, temos escola bíblica dominical. E no domingo também, à noite, nós temos o nosso culto, às 7h30, que também é transmitido nesse canal, mas é muito mais gostoso quando nós podemos estar juntos. Então fica o meu convite, venha nos conhecer, venha conhecer a IPI do Rio Acima. Que Deus te abençoe e que você possa ser muito, muito abençoado através desse estudo, o estudo da Palavra de Deus. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte. Nós começamos a aprender sobre as bem-aventuranças e agora partimos para a prática cristã no dia a dia. Em nosso encontro anterior, nós falamos a respeito da importância da lei e como a lei deve ser aplicada na vida de todo cristão. E agora nós iremos aprender a respeito da ira. Por isso, eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós iremos ler dos versos de número 21 até o número 26. Mateus, capítulo 5, 21 a 26. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você será jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Jesus introduziu o ensino a respeito da lei à multidão que estava ali acompanhando os seus ensinamentos e também aos seus discípulos. Havia um pensamento equivocado, um pensamento errado a respeito da prática da lei. E antes que as pessoas começassem a pensar que Jesus veio aniquilar a lei, que Jesus veio eliminar a lei, Jesus introduz esse assunto em seus ensinamentos para justamente ensinar à multidão e aos seus discípulos a maneira correta de se aplicar a lei em suas vidas. Jesus aqui, do versículo 21 até o versículo de número 26, ele cita o 6º mandamento da lei: não matarás. E ele coloca este mandamento vinculado com a ira.
Mas por que Jesus vincula este mandamento com a ira? Porque as pessoas, elas tinham uma certa dificuldade para ter acesso aos escritos do Antigo Testamento. Muitos não eram alfabetizados e não sabiam ler. E somente os escribas e fariseus tinham acesso aos pergaminhos, onde estava escrito toda a lei. Então, a melhor maneira que o povo encontrou para que a lei de Deus passasse adiante foi da forma oral. Por isso, no versículo de número 21, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, aquilo que foi passado de geração em geração, né? De família para família, de pai para filho, de filho para neto, para bisneto e assim por diante, né? Por várias gerações foi passado de maneira oral. E muitos tinham dificuldade de entender como se aplicar esta lei, porque ela era passada, né, a maneira como eles ouviam. Ela não era explicada, não havia ali uma explicação a respeito de como a lei devia ser praticada. Então o que eles entendiam, eles passavam a respeito, né, dos seus pensamentos, e aquele pensamento era passado adiante e assim por diante. Então muitos acreditavam que a lei de Deus, ela se resumia somente à ação do homem. Ou seja, quando o ser humano ele comete uma ação que está fora dos padrões o qual a lei exige que ele deve seguir, então ele é culpado, ele é condenado porque ele violou a lei de Deus. Por isso, Jesus começa dizendo no versículo de número 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Porque as pessoas acreditavam que para que você fosse, né, considerado culpado perante a lei de Deus, você precisaria cometer uma ação. Então, para eles, a pessoa só se tornaria culpado, né, de assassinato, de matar alguém, quando ela praticasse essa ação, né, a ponto dela matar uma pessoa. Então, a partir do momento em que ela matou essa pessoa, ela é considerada, né, um transgressor da lei, um culpado. Mas Jesus, ele coloca uma interpretação mais profunda a respeito da lei. E isso faz com que a multidão e seus discípulos comecem a enxergar a lei com outros olhos e comecem a examinar não somente as suas ações, porque Jesus aqui não está falando a respeito da ação somente. Jesus está falando também da intenção do coração. A lei de Deus, ela nos traz direção tanto para as nossas ações quanto para as nossas intenções. Por isso que Jesus diz: vocês estão acostumados a ouvir não mate, e vocês acham que a transgressão está somente na ação de não matar. Mas eu lhes digo que se dentro de seus corações vocês olharem para o seu próximo, para as pessoas em sua volta, e vocês odiarem elas em seu coração, ficarem irados com ela a tal ponto de querer que elas morram dentro do coração de vocês, vocês já transgrediram a lei, vocês já mataram aquela pessoa. E essas palavras de Jesus com certeza provocou ali naquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão e os seus discípulos uma grande descoberta, uma grande transformação e um grande temor, porque muitos ali acreditavam somente na prática da ação. Por isso Jesus, quando ele olha para os fariseus e para os escribas, ele os chama de hipócritas, porque eles praticavam a lei somente na ação, mas o interior deles era corrupto, o interior deles era pecaminoso. Por isso Jesus os condenava, porque eles tinham a aparência de pessoas que respeitavam a lei, e para quem olhasse para eles, entenderiam
realmente que eles eram homens que praticavam a lei, mas em seu coração, as suas intenções eram más, eram pecaminosas. E é aí que Jesus quer trabalhar. Jesus não quer somente que a lei mude as nossas ações, mas que a lei também molde as nossas intenções. Por isso Jesus diz a respeito da ira. Porque aquela pessoa que olha para o seu próximo e fica irado com ela a tal ponto de querer que aquela pessoa morra, que um ódio mortal toma conta do seu coração, esta pessoa em seu coração já cometeu um crime. Por isso nós precisamos examinar não somente as nossas ações, mas também as nossas intenções. E Jesus diz que se o nosso coração estiver desta maneira, nós não podemos cultuar a Deus. Nós precisamos nos reconciliar. É o que ele diz a partir do versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Por que Jesus diz isso? Qual é a intenção de Jesus aqui? Jesus está dizendo que nós não podemos cultuar a Deus com o nosso coração, odiando o nosso próximo. Nós precisamos de reconciliação. E o fato interessante que Jesus diz aqui é que ele não coloca uma regra, assim dizendo, que se você se sentiu ofendido por alguma coisa que praticaram contra você, você tem que esperar aquela pessoa vir até você e pedir perdão e pedir desculpa. Não. Jesus está dizendo aqui que o ofendido, aquela pessoa, ela tem que ir até o seu próximo que o magoou, que falou coisas que magoaram o seu coração e por isso ela sentiu raiva, sentiu ira, daquela pessoa, uma ira pecaminosa. E ela tem que ir lá e solicitar o perdão. Ela tem que ir lá e dizer, e se reconciliar com aquela pessoa. É isso que Jesus espera de todo cristão. Não que ele fique ali parado, esperando que a pessoa venha até ele, mas ele ir até a pessoa. Jesus diz, se você vai trazer a sua oferta até o altar e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não importa se você provocou aquilo ou se você foi provocado, se você foi ofendido, você tem que deixar ali a sua oferta e ir lá se reconciliar com aquela pessoa, porque nós não podemos cultuar a Deus com o nosso coração amargurado, irado. Nós precisamos de reconciliação. E esse ensino de Jesus, ele é muito profundo, porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele não esperou o homem ir até ele para se reconciliar. Ele foi até o homem. Ele foi buscar o homem perdido. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, mas foi Deus que veio até nós e procurou a reconciliação, entregando o seu Filho por amor de nós. Então nós precisamos ter esta consciência, que não é somente no culto de ceia do Senhor que nós examinamos o nosso coração, mas em todo culto que nós prestarmos a Deus, nós precisamos examinar o nosso coração, pedir perdão para Deus das nossas ofensas que praticamos contra Ele e contra o nosso próximo. E também pedir perdão para o nosso próximo, se um dia magoamos com palavras e com ações. É isso que o Senhor espera de todo cristão, de todo aquele que quer seguir o caminho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 26, ele diz assim: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Fiquem irados e não pequem. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Éfeso
que é possível sim nós ficarmos irados e não pecarmos, quando a nossa ira não produzir em nós um fruto, o fruto do ódio, da amargura, do rancor. Podemos sim ficar indignados com a situação do nosso país, podemos sim ficar indignados com a injustiça, podemos sim ficar indignados com muitas coisas. O que nós não podemos é deixar que essa indignação, que essa ira dentro de nós, ela produza um fruto do ódio, a ponto de nós querermos que as pessoas morram por causa da nossa ira, por causa da nossa revolta. Então, precisamos entender que em alguns momentos de nossas vidas, nós ficaremos irados, mas nós não podemos deixar que esta ira produza em nós o fruto do ódio. Toda vez que nós ficarmos indignados e irados, nós precisamos entender e ter o domínio próprio do nosso controle emocional para não pecarmos. E se pecarmos, corrermos imediatamente para aquela pessoa a qual nós ofendemos e para o nosso Senhor e pedir perdão. Esse é o caminho que o Senhor Jesus deseja que nós, como cristãos, venhamos a seguir, o caminho da reconciliação. O apóstolo Paulo continua dizendo, a respeito da ira, lá no capítulo 4, versículo 26, ele diz: não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, não espere que o dia termine, não espere as coisas passarem, não espere aquela pessoa esquecer, não. No exato momento em que você ofendeu ou se sentiu ofendido, procure a reconciliação, procure o perdão, busque a paz, busque o perdão, seja com quem for. Essa é a atitude que o Senhor espera de todo cristão, de toda igreja de Deus. Que possamos ter um coração voltado ao Senhor, sensíveis à prática do Evangelho, não somente em nossas ações, mas também em nossas intenções. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor revele para nós pessoas a qual nós ofendemos com as nossas palavras, e que o Senhor revele para nós também pessoas a qual nós sentimos ofendidos com as suas ações, para que nós venhamos buscar a reconciliação e o perdão para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma